Demon Slayer episódio 11, resumo e análise. O episódio começa retomando os momentos finais do episódio anterior. Tanjiro segue perseguindo o Mini Hantengo. No meio dessa perseguição mostram algumas cenas dessa temporada, porque o Tanjiro tá tentando entender a ética distorcida do Oni, inclusive mencionando que os humanos são sempre impotentes. Mas apesar disso, eles não vão desistir. Nezuko alcança o Hantengo e tenta atacá-lo, mas ele liga o modo Sonic e escapa. O Genya chega a reclamar da velocidade do Oni, que mesmo sendo muito menor do que eles, parece que eles nunca vão alcançá-lo. O dia está quase amanhecendo e o Tanjiro fica preocupado com a Mitsuri, pois ela está usando muita energia com técnicas poderosas. Eles precisam ser rápidos porque senão os Onis vão escapar porque o dia está amanhecendo. O ferimento do pé do Tanjiro dói ainda mais e ele acaba ficando para trás. Determinado, o Tanjiro não desiste e fica pensando num jeito de conseguir se mover melhor. Tanjiro se lembra do Zenitsu falando sobre a respiração do trovão. A técnica consiste em concentrar a respiração e utilizar o foco total nas pernas, deixando explodir toda a força com uma única respiração. E assim Tanjiro o faz, conseguindo uma disparada incrível que deixa Nezuko e o Genya para trás. Ele alcança o Hantengo e golpeia mais uma vez o pescoço dele. Hantengo se vira e pergunta se Tanjiro não tem o mínimo de pena dele, e assim o Mini Hantengo se transforma num grande Hantengo, agarrando o rosto de Tanjiro e apertando. Tanjiro começa a perder a consciência, mas o Genya chega para ajudar. Ao mesmo tempo que faz muita força para tentar livrar o Tanjiro, ele diz que as coisas que o Hantengo diz são bobagens completas. O Oni começa a preparar um ataque sônico enquanto o Genya desesperadamente tenta livrar o Tanjiro. O Oni dispara o ataque, mas ao que tudo indica, o ataque não é tão poderoso porque o Genya e o Tanjiro conseguem suportar. Nezuko também chega e ela já vai lançando o sangue dela incendiando o Oni. Isso parece enfraquecê-lo um pouco e o Genya aproveita a oportunidade para livrar o Tanjiro. No mangá fica mais claro que o Genya arrancou os dois braços, e por ele também estar de certa forma com poderes de Oni, ele também acaba pegando fogo. A espada de Tanjiro penetra um pouco no pescoço do Hantengo. Tanjiro não larga a espada, o Hantengo vai caminhando para trás, levando o Tanjiro com ele e os dois caem de uma certa altura. A Nezuko tentou ajudar, acabou caindo também. Hantengo parece bastante ferido, mas ele não perde a consciência ao contrário da Nezuko. O Oni foi afetado pelas chamas vermelhas da Nezuko. O Oni que está lutando contra a Mitsuri também está gastando bastante poder e isso enfraquece o Hantengo para ele se regenerar. Então ele resolve que precisa comer carne humana para recuperar seu poder e sai em busca de humanos na localidade. Tanjiro recobra a consciência, o Oni percebe e o Tanjiro o ameaça. O Oni sai correndo para consumir carne humana e ficar mais forte para derrotar o Tanjiro rápido. Os humanos percebem que o Oni está vindo na direção deles e também sai correndo. Tanjiro decide deixar a Nezuko ali desacordada para ir atrás do Hantengo. De repente alguém começa a chamar o nome dele. Tanjiro procura de onde vem e de repente uma espada é lançada perto dele. E quem lançou a espada foi o Tokito. Haganezuka aparece e aperta o pescoço do Tokito, porque segundo ele só afiou o primeiro estágio. E mesmo naquela situação tão grave, o Haganezuka ainda quer a espada de volta para continuar o trabalho. Depois de todo o esforço e ter levado um cascudo do Haganezuka na cabeça, Tokito desmaia e deixa tudo com Tanjiro, rendendo um pouco de alívio cômico com a preocupação do Kotetsu. Carregando as esperanças de todos naquela espada, Tanjiro parte com foco total para aumentar sua velocidade, atingindo o pescoço do Hantengo. E a cena é dramática com direito à câmera lenta. E finalmente Tanjiro consegue decapitar o Oni. O sol está prestes a nascer. Tanjiro parte preocupado para evitar que a Nezuko seja atingida pelo sol. Porém, ele está tão mal que não consegue nem falar. Em uma cena dramática, em câmera lenta, a Nezuko corre na direção dele enquanto ele tenta dizer para ela não chegar perto porque ela precisa ficar longe do sol. Na verdade, a Nezuko está tentando avisar o Tanjiro sobre algo. Tanjiro percebe que na língua está escrito ressentimento, ou seja, ele não acabou de decapitar o verdadeiro corpo do Oni. De maneira impulsiva, Tanjiro começa a correr na direção do corpo decapitado, mas a Nezuko começa a se queimar com os primeiros raios de sol. E vendo a irmã sofrer, ele acaba voltando para tentar ajudar. Tanjiro se vê outra vez em um dilema, porque ele não pode contar com nenhum outro nesse momento, somente ele pode decidir e destruir o Oni ou então proteger a Nezuko. Apesar do corpo do Oni estar queimando, ele está prestes a conseguir alcançar os humanos e matá-los. E o Tanjiro conclui que ele não vai conseguir chegar a tempo se ele levar a Nezuko com ele. Tanjiro não consegue decidir o que fazer, e a Nezuko, percebendo isso, catapulta ele para longe. Ela decide se sacrificar para que Tanjiro possa salvar as pessoas e matar o Oni. Em uma cena dramática em câmera lenta, Tanjiro vê sua irmã queimando.
Ela direciona o punho na direção do coração e fecha a mão. Tanjiro passa a se lembrar dos momentos que ele teve com a irmã depois que ela se transformou numa Oni, tanto os momentos difíceis e também os momentos felizes. Ao que tudo indica, Nezuko vai desaparecer com o raiar do sol. Aquela parece ser a despedida dos irmãos. Tanjiro, com os olhos cheios de lágrimas, agora se concentra em tentar sentir o cheiro do Oni. Ele segue perseguindo o corpo que está correndo atrás dos humanos e consegue sentir que o Oni ainda está dentro daquele corpo. O mini Hantengo está precisamente dentro do coração daquele corpo. Mesmo queimando, o corpo alcança 2 humanos. Furioso, Tanjiro ataca, conseguindo retirar o mini Hantengo de dentro do corpo. Tanjiro agora desfere o golpe fatal no mini Hantengo, e nesse momento parte da vida dele como humano passa diante dele. E mesmo em sua vida como humano, ele era exatamente como é agora como um Oni, não assumindo aquilo que fazia apesar de ser um bandido. Ele roubava e também assassinava pessoas. Ele ia ser executado pelos crimes que cometeu, mas o Muzan acabou recrutando ele. Tanjiro consegue cortar a cabeça do verdadeiro corpo de Hantengo. Por fim, ele desintegra com a luz do sol. Tanjiro venceu, mas ele lamenta porque teve que sacrificar a Nezuko. Ele acredita que não sobraram nem os ossos dela. Chorando, Tanjiro diz que chegou até ali porque ele queria fazer a Nezuko voltar a ser humana. Mas o milagre acontece e a Nezuko está viva. Ela sorri e dá bom dia. Tanjiro abraça a Nezuko e chora de felicidade por ela estar viva. O choro do Tanjiro acaba contagiando os demais que também choram. E o Gene até dá um leve sorriso de felicidade ao ver que os dois estão bem. Exausto, Tanjiro desaba. Curioso é que no mangá, não sei se a tradução está correta, mas lá o Tanjiro chega a perguntar se a Nezuko se tornou humana e depois ele conclui que não por causa das presas. A cena seguinte mostra o que estava acontecendo com a Mitsuri. Ela já estava chegando no limite. Ela está prestes a ser engolida por uma daquelas cabeças. Isso de fato acontece, mas naquele exato momento Hantengo foi derrotado. E foi assim que a Mitsuri sobreviveu. A cena seguinte mostra 2 empregadas entrando no local onde está o Muzan transformado em criança rica, e ele fez uma bagunça na biblioteca. Muzan já sabe que a Nezuko consegue resistir ao sol. Ele decapita uma das empregadas como se não fosse nada, e o Muzan conclui que não precisa mais procurar o lírio da aranha azul. E o motivo pelo qual o Muzan criou outros Onis como ele foi para ver se algum deles conseguia resistir ao sol. Agora ele pretende devorar a Nezuko e absorver os poderes dela. E com isso ele será invencível, pois poderá resistir ao sol. Muzan Jackson também detona a outra empregada que estava em desespero. Temos agora um flashback do Muzan de 1000 anos atrás. Ele tinha uma doença grave e um médico estava cuidando dele, mas ele achava o médico inepto. Naquele dia, Muzan perguntou o que aconteceria se ele não tomasse aquele remédio. O médico respondeu que ele não viveria até os 20 anos. Muzan não acreditava que o tratamento funcionaria. E ele já tinha uma grande maldade dentro dele. Ele dizia que queria destruir todos os seres vivos. Cansado de não obter nenhum resultado na sua recuperação da doença, ele acaba matando o médico. Mas na verdade, o remédio estava fazendo efeito. Não muito tempo depois dele matar o médico, ele começou a sentir que seu corpo estava transbordando de energia. Mas apesar dele ter ficado mais forte, havia um problema. Ele não podia caminhar mais na luz do sol. Muzan passou a ansiar por carne e sangue humanos. Ele matava todos aqueles que o atrapalhassem de alguma forma. Muzan se sentia humilhado por não poder caminhar na luz do dia, e isso alimentava ainda mais a raiva dele. E foi assim que iniciou a busca dele por um corpo que não morresse durante a luz do dia. Apesar de ter examinado os compostos usados pelo médico, ele não conseguiu descobrir como fazer o remédio lírio da aranha azul. Ele procurou por todo o Japão, mas não conseguiu encontrar. E agora ele encontrou alguém que pode resistir ao sol. Por isso ele não precisa mais criar outros Onis como ele. Agora basta ele absorver os poderes da Nezuko. Tokito agradece o Tanjiro, pois graças a ele o Tokito conseguiu recuperar algo importante para ele. O Haganezuka aparece full pistola. Temos um alívio cômico com o Haganezuka achando que o Tanjiro quebrou a espada. E essa parte é uma cena extra para o anime que não temos no mangá, porque lá já pula direto para a cena da Mitsuri aparecendo. E ela fica emocionada revendo que todo mundo está bem e abraça todos eles. E é claro, não poderia faltar o abraço exclusivo na Nezuko. A cena seguinte mostra Tamayo escrevendo uma carta de agradecimento ao Tanjiro e relatando que o homem que se transformou em Oni ela conseguiu tratá-lo graças ao sangue da Nezuko. Ele tem consciência e pode viver com pequenas quantidades de sangue. Estudando o sangue da Nezuko, ela percebeu que ele foi se modificando. Ela se questiona por que a Nezuko ainda se mantém num estado infantil. Através de Chachamaru, ela envia a carta. A médica já acreditava que a Nezuko poderia conquistar o sol. Aqui temos mais uma cena extra que Tanjiro quer agradecer o pessoal da vila. Tanjiro dá aquela valorizada nos ferreiros, fortalecendo os laços entre eles. Nezuko volta a descansar dentro da caixa de transporte e o pessoal vê que o Haganezuka tá por ali espiando o Tanjiro indo embora. O chefe da vila resolve chamá-lo.
e ele demonstra o quanto está chateado ainda com Tanjiro. Kotetsu defende o Tanjiro. O chefe da vila percebe que na verdade Haganezuka está ali para se despedir do Tanjiro. Feliz, Tanjiro agradece o Haganezuka por sempre cuidar bem das espadas dele. E o Haganezuka se oferece para forjar a espada novamente. Kotetsu dá risada porque o Haganezuka está com vergonha e o Haganezuka fica furioso. Tanjiro tem os seus sentidos privados para sair da vila, que logo de cara eu pensei que não fazia sentido, já que os Onis sabem onde é que eles estão, mas na verdade era uma surpresa de despedida de todos agradecendo o Tanjiro. E o episódio e a temporada se encerram com essa bela despedida do pessoal da Vila dos Ferreiros. Isso tudo foi um extra pro anime, não tem no mangá, lá é muito mais simples, como você pode verificar, ali tem a parte deles reconstruindo e se realocando da vila, já que ela não é mais tão segura assim, e logo já pula pro Tanjiro no hospital. Esse foi um episódio que eu gostei bastante, ele é muito melhor do que o episódio anterior, assim como eu esperava. Temos coisas importantes nesse episódio, tal como o passado do Muzan, e foi um bom desfecho de batalha contra o Hantengo. A qualidade das cenas de ação, a animação continuam muito boas, e a adaptação em relação ao mangá ela não é tão fiel assim, tem algumas cenas que mudaram de ordem e também acrescentaram bastante cenas que ficou legal para mostrar essa aproximação do Tanjiro e a admiração do pessoal da Vila dos Ferreiros. Então os acréscimos foram interessantes porque se fosse aquele time skip como tá no mangá não teria tanta graça, não seria tão emocionante como foi esse episódio. Com certeza Zack Snyder aprovaria esse episódio aqui, apesar de não ter cenas em preto e branco, usaram bastante câmera lenta para dar aquela dramaticidade nesse episódio. E assim como acontece nos filmes do Snyder, talvez em alguns momentos tenha sido um pouco exagerado, mas atingiu o objetivo, entregando uma boa carga dramática. E agora Nezuko é o grande alvo do Muzan. Tivemos um final de temporada feliz, sem uma grande consequência, como acontece lá no arco do Trem Infinito, já que nenhum Hashira morreu e também ninguém saiu assim muito gravemente ferido, o que mostra que Tanjiro e seu grupo se fortaleceu bastante, mesmo que algumas coisas aconteçam ali no momento, no calor da batalha como um milagre, como acontece em qualquer shonen em que o personagem precisa se superar. Mas no geral foi uma boa temporada, talvez não tenha superado o arco do Trem Infinito, nem do Distrito do Entretenimento, mas ao meu ver é muito melhor do que a primeira temporada que só ficou boa lá no final. Penso que com esse episódio conseguiram fechar com chave de ouro essa temporada. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 11 de Demon Slayer. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Também me diga aí o que você achou da temporada como um todo. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui comigo essa terceira temporada de Demon Slayer.